Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare. Bom, eu vou ver se está tudo bem, acho que está tudo bem aqui na transmissão. Eu vou compartilhar o link aqui no grupo Lapidar Glória. Então, se tem alguém aí me ouvindo, me vendo, se puder dizer se está me ouvindo bem, me vendo bem, eu agradeceria. Alguém aí me ouvindo, me vendo? Então, vamos começar cantando uma canção. Antes de começar, meu nome está aqui na tela, mas para quem não me conhece, Sundarang Devidas, sou discípula de Purusharthaya Swami, recebi o convite de Paravelma Prabhu, que organiza as aulas aqui da ISKCON Rio, aqui no Facebook, para fazer a leitura de um verso, que é a continuação das leituras que são feitas aqui diariamente, sempre nesse horário, às 8 horas da manhã. Então, vamos cantar inicialmente. Muito obrigada, já tem aqui um retorno. Muito obrigada, Paulo José, seja bem-vindo. Então, vamos lá. Jayurada Madhava Kunja Bihari Jayurada Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandanam Brajajanaranjanam Yashoda Nandanam Brajajanaranjanam Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayurada Madhava Kunja Bihari Jayurada Madhava Kunja Bihari. Então, bom dia quem já chegou aí. Paulo José Gomes dos Santos, Marília, Bhakti Marília, bom dia. Prabhu Haridashana, Srila Prabhupada aqui, minhas reverências também, reverências da Bhakti Marília. Então, vamos lá. Vou aqui colocar o verso de hoje, que nós vamos ler aqui na tela.
Só um minutinho. Então, aqui o verso de hoje, Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 26, e o verso é o verso 32. Mas antes da leitura, vamos reverenciar ao Senhor Krishna, Suprema Personalidade de Deus, que é filho de Vasudeva. Vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nasta Praesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhakti Bhavati Naistiki. Então, fizemos aqui as devidas reverências à Suprema Personalidade de Deus, a todos que estão envolvidos nessa feitura desse livro, o Srimad Bhagavatam, e ao próprio livro, o Srimad Bhagavatam. E vamos ler agora o verso de hoje, o verso em sânscrito. Tamasachaviku Varnati Bhagavavirya Choditat Shabda Matram Abhutasmam Nabashrotam Tu Shabdagam. Mais uma vez. Tamasachavikurvanad Bhagavad Virya Choditat Shabda Matram Abhutasmam Nabashrotam Tu Shabdagam. Agora vamos à tradução, palavra por palavra. Tamasat, do egoísmo no modo da ignorância. Cha-e, Vikurvanat, submetendo-se à transformação. Bhagavat Virya, pela energia da Suprema Personalidade de Deus. Choditat, impelido. Shabda Matram, o elemento sutil, som. Abut, manifestou-se. Tasmat, daí. Nabha, éter. Shrotram, o sentido da audição. Tu, então. Shabdagam, que capta o som. Agora vamos à tradução do verso e o significado, dados por sua divina graça, a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Quando o egoísmo, no modo da ignorância, é agitado pela energia sexual da Suprema Personalidade de Deus, manifesta-se o elemento sutil chamado som, e do som vem o céu etéreo e o sentido da audição. Agora vamos ler o significado. Este verso indica que todos os objetos de nosso gozo dos sentidos são produtos do egoísmo no modo da ignorância. Deste verso, depreende-se que, pela agitação do elemento egoísmo no modo da ignorância, a primeira coisa produzida foi o som, que é a forma sutil do éter. Afirma-se também no Vedanta Sutra que o som é a origem de todos os objetos de posse material e que, com o som, também se pode dissolver esta existência material. Anavriti Shabdat significa liberação através do som.
Toda manifestação material começou do som, que também pode acabar com o enredamento material. Caso tenha uma potência em particular. O som específico capaz de fazer isso é a vibração transcendental Hare Krishna. Nosso envolvimento em afazeres materiais começa a partir do som material. Por isso, precisamos purificar este som com a compreensão espiritual. No mundo espiritual também há som. Nossa vida espiritual começa quando nos aproximamos desse som. E dessa maneira, os outros requisitos para o avanço espiritual podem ser supridos. É preciso que entendamos claramente que o som é o começo da criação de todos os objetos materiais para nosso gozo dos sentidos. Da mesma forma, se purificamos o som, nossas necessidades espirituais também são produzidas a partir do som. Aqui se diz que, a partir do som, manifestou-se o éter, e que, a partir do éter, manifestou-se o ar. A seguir será explicado como o céu etéreo vem do som, como o ar vem do céu, e como o fogo vem do ar. O som é a causa do céu, que é a causa de Shrotram, o ouvido. O ouvido é o primeiro sentido para a recepção de conhecimento. É preciso dar recepção auditiva a qualquer conhecimento que se queira obter, seja material, seja espiritual. Portanto, Shrotram é muito importante. O conhecimento védico chama-se Shruti. Deve-se receber conhecimento ouvindo. É somente ouvindo que podemos ter acesso ou ao gozo material ou ao gozo espiritual. No mundo material, fabricamos muitas coisas para o nosso conforto material, simplesmente ouvindo. Elas já existem, mas através do mero ato de ouvir, podemos transformá-las. Se quisermos construir um arranha-céu altíssimo, isso não significa que teremos de criá-lo. Os materiais para o arranha-céu, madeira, metal, terra, etc., já existem, mas estabelecemos nossa relação íntima com esses elementos materiais já criados, ouvindo sobre como utilizá-los. O moderno avanço econômico de invenções também é produto da audição. E, de forma semelhante, pode-se criar um campo favorável de atividades espirituais, ouvindo-se da fonte correta. Arjuna era um materialista grosseiro no conceito corpóreo da vida e padecia intensamente da moléstia do conceito corpóreo. Contudo, simplesmente por ouvir, Arjuna tornou-se uma pessoa espiritualizada, consciente de Krishna. Ouvir é muito importante, e essa audição é produzida a partir do céu. É somente ouvindo que podemos fazer uso adequado daquilo que já existe. O princípio de ouvir para utilizar corretamente materiais pré-concebidos é aplicável também à parafernália espiritual. É preciso escutarmos da fonte espiritual correta. Muito bem. Então, lemos todo o texto, o verso em sânscrito, sua tradução e os significados dados pelo nosso mestre espiritual Srila Prabhupada. E agora vamos fazer cantar aqui alguns mantras, reverenciando esses mestres, né? Srila Prabhupada, principalmente, e a todos os acharyas, e a todos os devotos do Senhor, para que possam trazer luz e compreensão a esse texto que nós vamos conversar sobre ele daqui a pouco. Om Gyanati Mirandasya Jana Jana Shalakaya Shakshu Militandena Tasmai Shri Gurave Namaha
Sri Chaitanya Manobistam Staptanyena Bhutale Swayarupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Purushatraya Swaminiti Namine Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, eu gostaria de dar boas-vindas a quem chegou depois que eu já tinha cumprimentado, a nosso querido Shikshaguru, Paravyoma Prabhu, minhas reverências também, todas as glórias de Prabhupada. Ele está explicando aqui que Paulo José Gomes é Prabhu Paramahansa Das. Minhas reverências, Prabhu. Eu não conhecia seu nome espiritual. Também temos aqui Bhaktivedanta, Hare Krishna, reverências, e Luiz Rocha Goulart. Hare Krishna, seja bem-vindo. Então, vamos voltar aqui ao nosso texto de hoje, né? Repetindo o verso. Quando o egoísmo, no modo da ignorância, é agitado pela energia sexual da suprema personalidade de Deus, manifesta-se o elemento sutil chamado som, e do som vem o céu etéreo e o sentido da audição. Então, antes de começar, eu vou ler o tema também, que nos foi passado por Paravyoma Prabhu. O tema é: todos os objetos de nosso gozo dos sentidos são produtos do egoísmo no modo da ignorância. A audição é produzida a partir do céu e é muito importante, principalmente no plano espiritual. Mas é preciso escutarmos da fonte espiritual correta. Então, antes de começar a explanação, eu quero dizer que realmente é uma bênção muito grande poder estar aqui falando e lendo esse verso e procurando explicar dentro do meu entendimento. A gente está numa parte aqui do Srimad Bhagavatam, que é uma parte assim, muito profunda e muito técnica, e que nós, ocidentais, não estamos muito acostumados de ver essa descrição que é feita aqui, né? De uma forma detalhada e minuciosa. Mas eu agradeço a confiança do Prabhu Paravyoma e peço as bênçãos de todos vocês, reconhecendo aqui a minha insignificância e a minha falta de erudição e conhecimento. Mas dentro daquilo que me é possível, eu vou procurar passar para vocês. E se vocês quiserem também complementar e adicionar algo a mais, vocês podem usar aí os comentários. Eu agradeço, né, que a gente faça essa troca aqui também. Então, vou contextualizar inicialmente o verso para algumas pessoas que podem assistir essa live e não estão acompanhando diariamente a leitura desse texto. Então, primeiramente, dizer quem é o orador que está dizendo esse verso. É chamado Kapila Muni. E quem é Kapila Muni? Kapila Muni é o próprio Shaunaka, um grande sábio, né, que também faz parte da narrativa do Srimad Bhagavatam. Ele define Kapila Muni assim, e diz assim, no verso 1 do capítulo anterior a esse, capítulo 25.
Fala assim, Sri Shaunaka disse, embora seja não nascida, a Suprema Personalidade de Deus nasceu como Kapila Muni. Então, na verdade, Kapila Muni é uma encarnação da própria Suprema Personalidade de Deus, através de sua potência interna. Ele desceu, Kapila Muni, para disseminar o conhecimento transcendental para o benefício de toda a raça humana. Então, nós estamos acompanhando a leitura, sabemos que Kapila Muni era filho, né, ele nasceu, né, na casa de Devahuti Kardama Muni. Kardama Muni, um grande renunciado, e Devahuti foi sua mãe. E quando Kardama Muni, seu pai, partiu para a floresta para viver como renunciado, Kapila Muni ficou fazendo companhia à sua mãe. E aqui diz no verso 6, né, do capítulo 25, enquanto Kapila podia mostrar-lhe a meta última da verdade absoluta, mostrar para sua mãe, estava sentado calmamente diante dela. Devahuti lembrou-se das palavras que Brahma lhe falara e, devido a isso, começou a indagar de Kapila da seguinte maneira. Então, eles estavam juntos num determinado local, e aí Devahuti começa a fazer perguntas para seu filho Kapila. E ela pede que ele o tire da ignorância. Ela diz que ela fala assim no verso 11, refugio-me a teus pés de loto, porque és a única pessoa em que posso me abrigar. És o machado que pode cortar a árvore da existência material. Portanto, presto reverências a ti, que és o maior de todos os transcendentalistas. Aí ela fala, pergunto-te sobre a relação entre homem e mulher e entre espírito e matéria. E aí Kapila vai responder a sua mãe, e ele diz, assim, ao explicar a sua mãe, ele fala, eu vou te apresentar, ó minha mãe virtuosa, o antigo sistema de yoga. Ele é útil e prático em todos os sentidos. Ele vai discorrer isso no capítulo anterior, 25, ele vai falar da importância de se ocupar no serviço devocional. Lá no verso 19, ele fala, nenhuma classe de yoga pode alcançar a perfeição em autorrealização, a não ser que se ocupe em serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, pois esse é o único caminho auspicioso. E aí ele vai mostrar à sua mãe como ela pode se desapegar desse mundo material. E ele diz que é na companhia de devotos puros, né, que estão cultivando esse conhecimento, e se ela tiver essa associação e se fixar sua atenção, né, nesse conhecimento, em ouvir esse conhecimento, ela vai se libertar, né, das garras do mundo material. Então, ele, apesar de ter apresentado em poucas palavras o sistema de yoga, a sua mãe retorna dizendo que não compreendeu exatamente, que pede mais explicações. E, a partir daí, ele vai descrever sobre Sankhya Yoga, o sistema de filosofia Sankhya. Né? E, depois de descrever diversos aspectos do serviço devocional, ele vai entrar nas diferentes categorias da verdade absoluta, que é justamente esse capítulo 26 que nós estamos. Então, logo no verso 1, ele fala, minha querida mãe, agora te descreverei as diferentes categorias da verdade absoluta, conhecendo as quais qualquer pessoa pode se libertar da influência dos modos da natureza material. E ele vai falar sobre as causas da vida condicionada. E depois Devahuti pergunta para ele novamente, ó Suprema Personalidade de Deus, explica-me as características da pessoa suprema e suas energias.
E aí Kardama Muni vai começar a falar. Aí ele vai falar sobre o Pradana. O Pradana, que ele define lá no verso 11 desse capítulo 26, como conjunto dos elementos, a saber, os 5 elementos grosseiros, os 5 elementos sutis, os 4 sentidos internos, os 5 sentidos para acumular conhecimento e os 5 órgãos externos de ação são conhecidos como pradana. Ele vai descrever em detalhes isso para sua mãe e vai continuar descrevendo até quando ele chega, né? Não vamos reproduzir tudo aqui, porque são muitos detalhes, né? Aí ele vai chegar na parte importante que eu quero destacar aqui, que é o Mahatattva. Aí ele fala, do modo da bondade se manifesta... aliás, antes disso, né, esse Pradana ele vai ser fecundado, né? Vai ser fecundado no olhar de Mahavishnu, né, da Suprema Personalidade de Deus. Então ele fala que a natureza material é a mãe, né, a Prakriti é a mãe. E a Suprema Personalidade de Deus é o pai, ele é o Purusha, ele dá a semente. E no modo da bondade se manifesta o Mahatattva. Aí depois ele fala do Mahatattva, vai surgir o ego material. E do ego material vai se desenvolver a mente, os sentidos de percepção, os órgãos de ação e os elementos grosseiros. E a inteligência, ela vai nascer do falso ego também, mas só que no modo da paixão. E aí vai chegar o verso de hoje, quando o egoísmo, né, quando esse ego, né, ele está sendo dirigido pelo modo da ignorância, quando ele é agitado por esse modo, né, pela energia sexual da Suprema Personalidade de Deus, a energia sexual justamente essa semente que a Suprema Personalidade de Deus lança sobre a pradana, né, sobre a energia, sobre a matéria, né, sobre a prakriti, quando ele lança esse olhar, que vai surgir Mahatattva, né? Então, quando ele lança esse olhar, manifesta-se o elemento sutil chamado som. E do som vem o céu etéreo e o sentido da audição. Então, recapitulando aqui, né? Do egoísmo no modo da bondade, quando ele é agitado, surge a mente. Do egoísmo no modo da paixão, quando é agitado, surge a inteligência. E do egoísmo no modo da ignorância, quando é agitado, surge o som. Então, aqui a mente, a inteligência e o som. Então, vamos entrar agora no significado de Srila Prabhupada. Antes, porém, esse conceito do Mahatattva, é importante que a gente tenha, assim, claro o que significa, né? É um conceito central dentro da cosmologia védica. E o Mahatattva ele explica como a criação começa. E começa a partir dessa consciência divina, a partir desse olhar que foi lançado para a matéria, olhar que foi lançado para a Prakriti. Então, Mahatattva, essa palavra, Mahat, ela vem do sânscrito, né, e significa grande, imenso, universal. E Tattva significa princípio, realidade fundamental ou verdade. Portanto, Mahatattva quer dizer literalmente o grande princípio, a primeira transformação da energia material. Então, antes da criação, né, tudo está em repouso. Né? E, como eu falei, é o Pradana, né, que condensa tudo. E a energia material, a Prakriti, existe apenas em sua forma potencial. Mas quando o Senhor Mahavishnu lança seu olhar sobre a natureza material, ele injeta aí a energia espiritual, o Purusha. Ele injeta essa energia na Prakriti. E esse contato desperta a natureza inerte e cria o primeiro movimento.
Inclusive, nós vimos aqui também, né, o movimento e a ação do tempo, né? Tempo, Mahakala. Então, também, ele é uma das causas criadas por Mahavishnu, justamente nesse despertar da natureza material. Então, o que é o Mahatattva na prática? Ele é a matriz cósmica. Ele é uma substância sutil, indiferenciada, que contém em potência todas as formas da criação material. Os elementos, os sentidos, a mente, o ego. Ele é como o oceano da matéria-prima cósmica, cheio de possibilidades, antes que as formas se diferenciem. Então, um exemplo para a gente poder entender melhor, imagina um artista, um pintor, ele tem diante de si todas as cores. Ele tem todas as cores ali que ele pode usar, né? Então, o Mahatattva é esse estoque original, né? Todas as cores estão ali, né? Então, conforme essas cores forem combinadas, né, vai dando origem aos elementos, né, a todas esses, como nós falamos aqui, os sentidos, a mente, o ego. Então, a partir do Mahatattva, né, vem o ego, né, esse ego cósmico, também chamado de Ahankara, e do Ahankara vem os Bhutamatras, os elementos sutis, como o som, que está sendo falado aqui no verso de hoje, o tato, forma, sabor e odor, e os Mahabhutas, que são os elementos grosseiros, elementos brutos, né? Éter, ar, fogo, ar e terra. Eu tenho aqui também para mostrar para vocês um gráfico aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Vamos ver se vai sair aí. Vocês estão conseguindo ver o que? Aqui é o Pradhana, Prakriti, Mahatattva, o Ahankara e os Bhutas. Então, o processo de criação segundo o Srimad Bhagavatam. Pradhana, Prakriti, Mahatattva, Ahankara e os Bhutas. Ok? Então, vou parar de compartilhar. Aqui tem um comentário para Vilma Prabhu, vamos ler aqui. Ele falou que a Suprema Personalidade de Deus, né, ele injeta o fator tempo, Mahakala, que é uma expansão de Sadashiva, do mundo espiritual. E este fator tempo agita os três modos da natural. Desculpe, agita os três modos da natureza material, que então começam a interagir. Muito grata, Prabhu, pela explicação. Então, vamos continuar. Vamos continuar aqui a exposição do tema. Aí, em relação ainda ao Mahatattva, o aspecto que a gente pode ressaltar, o espiritual, que esse Mahatattva ele pertence à energia material de Deus, a Mahamaya, mas ele ainda está sob o controle direto da Suprema Personalidade de Deus. Nada nele é independente, tudo acontece quando o Senhor deseja criar. Assim, a criação não é um acidente, como dizem, né? Como diz a ciência materialista. Não é um acidente. A criação desse mundo material não é um acidente, mas um ato consciente de manifestação divina, né? Da vontade divina. Então, vamos agora assim, compreender cada parte do significado de Srila Prabhupada. Ele coloca logo inicialmente que, assim, deste verso, depreende-se que, pela agitação do elemento egoísmo no modo da ignorância, a primeira coisa produzida foi o som,
que é a forma sutil do éter. Então, vamos fazer algumas considerações aqui a respeito do som. O som, a palavra em sânscrito, é Shabda. Shabda. Shabda é considerado uma das realidades mais fundamentais do universo. E sua origem está ligada diretamente à consciência suprema, como a gente está vendo aqui. Então, o som é a primeira manifestação da criação. Do éter, que em sânscrito é Akasha, manifesta-se o som, Shabda. Então, o processo de criação material segue uma sequência, que é Mahatattva, Ahankara, Akasha, que é o éter, e Shabda, que é o som. Ou seja, o som é a primeira qualidade perceptível do elemento éter. E através dele, todos os outros elementos, ar, fogo, água e terra se manifestam. Assim, o som é a semente da criação. Olha que interessante. Gente, isso aí a gente só encontra nos Vedas, nas escrituras védicas, só no Srimad Bhagavatam, essas explicações, sabe? Eu fico pensando como que o ser humano, muitas das vezes, ele é tão ignorante por não reconhecer a superioridade dessa escritura. Eu também peguei aqui um diagrama também sobre essa ordem aqui. Eu vou passar aqui para vocês. Espera aí só um instantinho. Aqui. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, aqui, olha. Shabda, que a gente está vendo no verso de hoje, né? O som. Do som, né? Vem a caixa, o éter. Depois do éter, vaio, o ar. Depois do vaio vem Agni, fogo. Então, primeiro, de acordo com a tradição, o som manifestou-se como éter. E de lá se manifestou o ar. Muito interessante, né? Como que esse conhecimento, né, da cosmologia védica, muito mesmo. Bom, vamos parar de compartilhar e vou continuar aqui, tá? A exposição do tema. Então, como falamos, Shabda Brahman, Shabda é o som, Shabda Brahman é esse som transcendental, esse som divino, esse som que vem da verdade absoluta, da suprema personalidade de Deus. Então, o som não é apenas uma vibração física, ele surge primeiro no plano espiritual, no plano da consciência, antes de se tornar uma vibração física no ar. A expressão Shabda Brahman significa literalmente o absoluto na forma de som. E a gente não podia deixar de falar no som original, conhecido pelos yogis, tão falado, tão famoso e tão repetido, que é o Om, Pranava Om. Então, o Om é o som primordial, segundo os Vedas, né? O Pranava Om. A vibração original da qual emanam todos os outros sons e mantras. Então, aqui eu achei assim, uma referência aqui no Mundaka Upanishad 226, que afirma o seguinte: Om é o arco, a alma é a flecha e o Brahman é o alvo. E na Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 8, assim Krishna confirma: entre os sons, eu sou o Om. Então, falando assim, o verso literalmente, né? Ó filho de Kunti, eu sou o sabor da água, a luz do sol e da lua, a sílaba Om nos mantras védicos. Eu sou o som no éter e a habilidade no homem. Assim, o som Om é o ponto de partida da criação e também um meio de reconexão com a origem divina. Então, aqui a gente destacou a importância do mantra Om.
a gente não deixaria de falar, em hipótese alguma, como Vaishnavas e seguidores do Senhor Chaitanya, assim como o próprio Srila Prabhupada fala no seu significado. Toda manifestação material começou do som, que também pode acabar com o enredamento material. Então, assim como o som nos enreda, também o som pode nos tirar desse enredamento. Só que a Srila Prabhupada fala, caso tenha uma potência em particular. E aí ele diz, o som específico, capaz de fazer isso, ou seja, capaz de nos libertar desse enredamento material, é a vibração transcendental Hare Krishna. O Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, assim, o sonho e a consciência. Na visão védica, sonho e consciência são inseparáveis. Tudo que existe vibra. É interessante, né? O som que tem essa vibração sonora. No domingo passado, eu participei de um evento lá no Rio Bhakti Center, com uma devota, chamada Krishna Chandrika, e ela trabalha com os sons, e a cura através dos sons. E ela usa vários artifícios, usa as tigelas tibetanas, usa outros instrumentos, e a vibração, né? Ela está falando da vibração, como a gente sente essa vibração, tanto a nível do nosso corpo grosseiro, quanto a nível do corpo sutil. É muito incrível. Então, tudo que existe vibra. E essa vibração é uma forma de som, ainda que inaudível. E aqui é interessante, o próprio ato de pensar é considerado um tipo de som interno. Olha só, o pensar. Por isso é tão importante, né, esse cuidado do pensar, do pensamento, cuidado dos nossos pensamentos, né? Então, aqui a palavra em sânscrito é Madhyama Shabda. O som tem um poder criador, transformador e purificador. Cantar mantras, como o Mahamantra Hare Krishna, é uma forma de alinhar nossa vibração com a vibração divina e original. Olha que lindo, né? Essa vibração do Mahamantra. Além de o som, né? Cria, o som transforma e o som purifica. Inclusive, nós temos um outro devoto, também muito erudito, chamado Guru Sivananda Das. Ele fez um doutorado, e nesse doutorado ele apresentou a importância do som, dos mantras, dos kirtanos, né? Como isso tem assim uma profundidade, uma reverberação, como a gente já falou, tanto a nível físico, quanto a nível mental, quanto a nível espiritual. Aqui, Srila Prabhupada diz assim, o som é o começo da criação de todos os objetos materiais, para nosso gozo dos sentidos. Da mesma forma, se purificamos o som, nossas necessidades espirituais também são produzidas a partir do som. Então, Srila Prabhupada, no comentário dele, ele vai mostrar que, através do som, nós podemos nos purificar, podemos nos libertar desse enredamento material, assim como Devahuti estava desejosa de chegar nesse nível, nesse patamar, de se liberar desse mundo material, de se liberar desse enredamento. Então, continuando ainda a Srila Prabhupada, a partir do som manifestou-se o éter, e a partir do éter manifestou-se o ar. A seguir será explicado como o céu etéreo vem do som, como o ar vem do céu, como o fogo vem do ar, porque isso vai ser falado nos versos seguintes. Mas eu vou colocar aqui novamente, achei muito interessante para a gente rever aqui esse diagrama aqui mostrando como que tudo acontece, né? Então, o som, né? A origem do som, primeiro o som,
O som se manifesta no éter, do éter vem o ar, e do ar vem o fogo, e depois os outros elementos do Mahabhutas, do Panchamahabhutas, né? Fogo e terra, né? Faltou terra aqui. Interessante isso. Então, som, éter, ar e fogo. Chave da caixa, vaio e Agni. Então, vamos voltar lá. Temos alguns comentários aqui. Vamos colocar aqui também, para ajudar nosso entendimento. De Prabhu Haridashana. Em Gênesis, na Bíblia, é dito: no princípio era o verbo. Certamente que esse verbo é o Om. Muito bem lembrado. Muito bom. Vamos ver um outro comentário dele aqui. A ciência material afirma que o universo vibra. Essa vibração é o Om. Muito bem. Grata aí pelo seu comentário, Prabhu. Então, continuando aqui. Ainda o comentário de Srila Prabhupada. O som é a causa do céu, que é a causa do Shrotram, o ouvido. O ouvido é o primeiro sentido para a recepção de conhecimento. É preciso dar recepção auditiva a qualquer conhecimento que se queira obter, seja material, seja espiritual. Portanto, o Shrotram é muito importante. Agora a gente vai falar sobre isso, sobre esse termo que aqui aparece nesse verso, e Srila Prabhupada também comenta, Shrotram. Esse termo vem da raiz sânscrita shru, que significa ouvir ou escutar. Nos Vedas, ele é mais do que o simples órgão físico da audição. É considerado o portal do conhecimento. Então, o ouvido, nossos ouvidos, não é apenas um órgão físico da audição, mas é muito mais que isso, né? Como os Vedas colocam, é o portal do conhecimento. Aqui, a partir daqui é que a gente recebe o conhecimento. Jnana Indriya, o primeiro e mais sutil dos sentidos a se manifestar na criação cósmica. Então, como a gente viu, do éter à caixa manifesta-se o som, o Shabda, e a partir do som manifesta Shrotam, o ouvido. Assim, a audição é o primeiro sentido a surgir na sequência da criação material, pois é através do som primordial, Shabda Brahman, que toda manifestação começa. Por isso, ouvir é um ato sagrado. É a primeira forma de percepção que conecta a alma à realidade externa. Então, a gente sabe disso, né? Os mestres nos ensinam que Shravana, ouvir, Shravana, é o primeiro e o mais importante, né? Serviço devocional. Shravana, ouvir. Ouvir, mas com atenção, né? Ouvir para a gente poder captar aquela informação e guardar na memória, né? Agora, um aspecto sutil de Shrotam. Na filosofia Sankhya e na Ayurveda, o Shrotam não é apenas o ouvido físico, mas o órgão sutil da percepção sonora, o canal interno pela qual a vibração é interpretada pela consciência. Shrotam e o conhecimento espiritual, né? Nos Vedas, em geral, a audição é o meio principal para receber sabedoria transcendental, como nós falamos, né? O processo de Shravana, ouvir as glórias do Senhor. Ouvir, esse verbo jnu, é difícil até para a gente pronunciar, porque são 3 consoantes. Shnu, é o X, o R e o N, shnu. É fundamental. Sem Shrotam purificado, o conhecimento não penetra. Por isso que a gente tem que purificar a nossa consciência, purificar nossos ouvidos, né, através do canto de mantras, através do canto do Mahamantra, para que na nossa audição o som penetre mesmo,
né, internamente. Então, a tradição, né, enfatiza ouvir atencioso dos shastras, dos mantras e dos santos nomes. Né? Não é só ouvir atentamente os livros, né? Quando a gente está lendo, a gente também está ouvindo. Aqui nós também estamos ouvindo. Eu estou falando, mas eu também estou ouvindo. Tudo que eu estou falando, eu também estou ouvindo. Não só ouvir atentamente os shastras, não só ouvir atentamente os mantras, mas principalmente o Mahamantra, né? Quando a gente canta, né? O Namashravana, ouvir os nomes, né? Ouvir os nomes de Cristo com atenção. Inclusive, todas as manhãs é lembrada as 10 ofensas, e uma das ofensas, e é dita que é uma das principais, é o cantar desatento. Porque quando você canta desatentamente, você não ouve. Você apenas está falando, repetindo como um papagaio. Mas quando você ouve atentamente, aí sim, aí você não comete ofensa. Você emite o som, você vibra o som do mantra, do Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Você vibra o som e você ouve ao mesmo tempo. Isso é fundamental. E também o Shrota na Ayurveda, né? Só uma curiosidade aqui, ele é associado ao dosha Vata, pois tanto o ar vaio quanto o éter, a caixa, sustentam o movimento e a propagação do som. Para o som se propagar, precisa do éter, do espaço, e precisa do ar. E o dosha Vata, ele é constituído desses dois elementos, o ar e o éter. Um ouvido saudável depende do equilíbrio desses elementos sutis. Desequilíbrios de vata, especialmente do subtipo pranavaio, podem causar zumbido, pessoas que têm zumbido nos ouvidos, né? Isso é um desequilíbrio desse pranavaio. Perda auditiva, né? E tudo isso, o que acontece? Né? Esse zumbido, perda auditiva, eles perturbam a clareza da percepção sonora. Fica comprometido, né? A audição fica comprometida. Agora, continuando aí no significado de Srila Prabhupada, o conhecimento védico chama-se Shruti. Deve-se receber conhecimento ouvindo. É somente ouvindo que podemos ter acesso ou ao gozo material ou ao gozo espiritual. Então, aí vai caber a nós, né, no nosso limitado, na nossa liberdade de escolha, escolher o que estamos ouvindo, né? O que estamos ouvindo. E aí, Shruti é uma das palavras mais sagradas de toda a tradição védica. Ela define a própria natureza da sabedoria revelada, o modo como o conhecimento védico é transmitido, recebido e preservado. Shruti vem da raiz verbal shru, ouvir. Literalmente significa aquilo que foi ouvido, aquilo que o sábio ouviu diretamente da fonte divina. Então, a gente está aqui no Srimad Bhagavatam, numa narrativa de Sutta Goswami, os sábios lá de Naimisharanya. E Sutta Goswami, ele está revelando, ele está passando para aqueles sábios aquilo que ele ouviu, aquilo que ele ouviu de Shukadeva Goswami, do diálogo de Shukadeva Goswami e Maharaj Parikshit. Então, vê a importância do ouvir. E aí, daí ele vem narrar, vem trazer para os sábios de Naimisharanya todo esse conhecimento. Então, Shruti é o conhecimento revelado por Deus, Shabda Brahman, e percebido pelos rishis, videntes ou sábios, como Sutta Goswami, em estado de profunda meditação, samadhi. Eles não compuseram os Vedas, eles ouviram. Por isso, os Vedas são considerados a Paurusheya, ou seja, não são de origem humana. E agora vamos finalizar falando sobre esse ato de ouvir.
Shravana, como prática espiritual. Então, a própria palavra Shruti, né, mostra que o caminho do conhecimento começa pela escuta. Então, nós vimos aqui o primeiro dos 9 processos de Bhakti Yoga é Shravana, ouvir as glórias do Senhor. E aí vamos citar aqui o verso 17 do capítulo 2 do canto 1, que assim diz: Sri Krishna, a personalidade de Deus, que é o Paramatma, super-alma no coração de todos, e o benfeitor do devoto veraz, purifica do desejo de gozo material o coração do devoto, que desenvolve o desejo ardente de ouvir suas mensagens, que são por si mesmas virtuosas, quando adequadamente ouvidas e cantadas. Então, ouvir é um ato de purificação e também de revelação. Shabda Brahman, esse som absoluto, né? Ele começa, a criação começa com esse Shabda Brahman. E Shruti é sua manifestação audível. Então, durante milênios, os Vedas foram transmitidos somente pela recitação oral, de mestre e discípulo. Então, o mestre falava o conhecimento, os discípulos ouviam, guardavam, depois esses discípulos se tornavam mestres, eles falavam, e seus outros discípulos também ouviam, e assim, né? Ia se desenvolvendo esse Guru Shishya Parampara. Então, na visão espiritual, esse Shruti não é apenas ouvir sons externos, mas ouvir internamente a voz do Absoluto, o Parashabda, que vibra no coração. E, para encerrar, destacamos aqui no comentário de Srila Prabhupada, que ele diz assim: é preciso escutarmos da fonte espiritual correta. Ele encerra assim o significado dele. E aí eu trouxe aqui alguns versos para ilustrar essa afirmação de Srila Prabhupada. Bhagavad Gita 4.2. Evam parampara praptam imam raja sayovidu sakaleneha mahata yogonasta parantapa. Krishna diz assim: essa ciência suprema foi assim recebida através da corrente de sucessão discipular. E os reis santos compreenderam desta maneira. Então, esse conhecimento foi passado através da corrente de sucessão discipular. E um outro verso muito importante da Bhagavad Gita, né? Todos os 700 são importantes, mas querendo destacar aqui aqueles que têm a ver com o que a gente está falando, o 34 do capítulo 4. Tadvidi pranipatena parishprasnena sevaya upadekshyanti te jnanam jnanina statua dashinaha. Tente aprender a verdade aproximando-se de um mestre espiritual. Faça-lhe perguntas com submissão e preste-lhe serviço. As almas autorrealizadas podem lhe transmitir conhecimento porque elas são videntes da verdade. Então, qual é a postura do discípulo? É se aproximar de um mestre, ouvir as instruções desse mestre, Shravana, tendo dúvidas, fazer perguntas, assim como Devahuti está fazendo para o seu filho, Kapila Deva. Perguntas com submissão. Né? E um último verso para encerrar, que eu retirei aqui do Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 18, que eu falei no início, quando eu reverenciei o livro. Nasta prayesha badreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhakti bhavati naistiki. Assistindo regularmente às aulas sobre o Bhagavatam, ao que nós temos feito aqui através desse canal, com Rio, todas as manhãs, e prestando serviço ao devoto puro, prestando serviço ao nosso mestre Srila Prabhupada,
teve seu desaparecimento agora, no último sábado, e a todos os mestres, a todas as acharyas que estão nos ajudando nesse caminho de Bhakti, a todos os shikshas gurus que nos ajudam, né, prestando serviço a essas pessoas, tudo que é molesto ao coração é quase que completamente destruído. E o serviço amoroso à personalidade de Deus, a quem se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Então, essa limpeza no coração, ela acontece através... Começa tudo com a audição, Jravana. E aqui, nesse comentário, Srila Prabhupada dá como exemplo Arjuna. Arjuna, que começou a Bhagavad Gita perplexo, uma visão materialista, uma visão egoísta, né? Srila Prabhupada fala isso no comentário. Arjuna era um materialista grosseiro no conceito corpóreo da vida e padecia intensamente da moléstia do conceito corpóreo. Contudo, simplesmente por ouvir, ele ouviu o tempo todo Krishna. Ele fez perguntas a Krishna. Ele se colocou como um discípulo de Krishna. Ele tornou-se uma pessoa espiritualizada, consciente de Krishna. E aí, para confirmar isso, eu tirei um verso lá da Bhagavad Gita, no capítulo 18, o último capítulo da Gita, lá no finalzinho, Arjuna diz assim: Arjuna Uvacha Nastomohasmiti Smriti Labda Twaprasadam Mayachuta Stitosmi Gata Sandeha Karishye Vachanantava. A tradução, Arjuna disse: meu querido Krishna, ó pessoa infalível, agora minha ilusão se foi. Por sua misericórdia, recuperei minha memória. Porque é dito nas Escrituras, nos Shastras, que todo conhecimento está dentro de nós. Nós precisamos relembrar, né? Recuperar nossa memória, assim como Arjuna fez. Recuperei minha memória. Agora me sinto firme, não tenho dúvidas. Estou preparado para agir segundo suas instruções. Jai. Então, concluindo a minha fala, só vou repetir o tema de hoje. Todos os objetos de nosso gozo dos sentidos são produtos do egoísmo no modo da ignorância. A audição é produzida a partir do céu e é muito importante, principalmente no plano espiritual. Mas é preciso escutarmos da fonte espiritual correta. Jai. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Agora eu vou ver aqui os comentários de vocês, que eu não li ainda. Marcelo Magalhães, se diz on ou é aon? As letras, aon, mas quando essas letras na vibração, elas viram on, né? Se você fizer a vibração A1, quando você vibrar, o que vai ser ouvido vai ser o OM, né? A1. Vamos lá. Haridash, segundo a regra do sânscrito, a união, Sandhi, do A com o U, a pronúncia passa a ser O. Então, pronuncia-se OM. Ó, que bom que temos um professor aqui para nos ajudar, né? Então, vamos continuar aqui. Para Vyoma Prabhu, os Vedas também são chamados de Shruti Mata, a mãe da audição. Muito bom. Muito obrigada pelo comentário, Prabhu. Deixa eu ver aqui, novos comentários. São 3 letras, A, U, M, o Purusha, a Prakriti e as entidades vivas. Olha, muito bom lembrar disso aí, né? O Purusha, a Prakriti e as entidades vivas.
Muito bem. Agora, outro. O elemento éter é material? Sim, apesar de sutil, ele faz parte, né? Ele é um elemento material. Elemento material sutil, né? Tem o elemento material grosseiro, o elemento material sutil. Aliás, o éter, não, desculpa, ele ainda está no grosseiro. Ele ainda está no grosseiro, porque ele faz parte do Panchamahabhutas. Tem aí o Haridashan e Prabhuparavyoma, confirma aí se eu estou falando certo. Porque os 5 Mahabhutas é terra, água, fogo, ar e éter. Então, ele está dentro dessa classificação de elementos grosseiros. Mas ele é o mais sutil dos grosseiros, digamos assim. Tá? Ah, aqui o Jorge, Jorge Shiksha, Haribo, muito bem. Então, eu não sei se tem mais algum comentário, já está no nosso horário aqui, né? São 9h05. Se alguém quer fazer algum outro comentário. A Prabhu Haridashna confirmou, né, o que eu falei. Então, agradeço muito a presença de vocês, a audição de vocês, né? E que o Senhor Krishna possa nos ajudar a compreender todo esse ensinamento, todo esse conhecimento tão vasto, tão profundo, tão detalhado, trazido aqui por Kapila Muni, a sua mãe, Devahuti. Que a gente possa, pelo menos, não vamos ser tão vaidosos e achar que vamos conhecer profundamente tudo, mas pelo menos o essencial, o mais importante. Né? E nós temos aí Srila Prabhupada, que nos ajuda a destacar em cada verso, no seu significado, o que é mais importante para nós aplicarmos na nossa vida de maneira prática. Que a gente possa realmente ouvir as instruções de Srila Prabhupada e ouvir com atenção e colocar em prática na nossa vida, né? Colocar essas instruções, assim como a Arjuna fez diante de Krishna, a gente possa também fazer diante do nosso mestre. Bom, aqui tem mais um para encerrar. Para o Paravioma, o éter pode ser percebido pelos sentidos, portanto é denso. Ok. Aqui para o Paravioma, por exemplo, o corpo etéreo e os chakras. Ah, sim. Muito bem. Que ótimo que nós estamos aqui com grandes professores que nos ajudam também na compreensão desse tema. Agradeço a todos mais uma vez. Desejo um bom dia a todos, em consciência de Krishna, e que ele possa abençoar todos nós. Haribo. Hare Krishna.